do desenvolvimento regional. Ocorre que, me parece que as candidaturas que disputam conosco estão mais preocupadas em fazer a desqualificação, a adjetivação, a descaracterização de candidatura do que apresentar proposta, de que apresentar ideias, né? Nós temos tido cuidado, Enio, no nosso programa eleitoral e onde nós vamos, defender ideias e prestar contas. Ninguém vê no meu programa alguma ação nesse sentido. Recentemente nós tivemos que entrar com ações pedindo direito de resposta, né, em função de frases e de conceitos que foram emitidos em programas eleitorais que nós consideramos caluniosos, né? E há 7, 8 dias atrás nós mostramos a incoerência de um candidato que nos ataca todo dia, né, que é o deputado, que é o ex-prefeito Carlos Eduardo, que há 3 anos e meio atrás estava no palanque com contra a governadora Fátima, contra o candidato Lula, né, e hoje está abraçado com eles como se nada tivesse acontecido. Me parece um casamento de conveniência, né, um oportunismo que denigre a classe política como um todo. Eu não sou como ele. Eu quero logo dizer claramente que ele tem uma forma de se comportar que eu repudio completamente na classe política. Isso joga contra a classe política como um todo. Esse oportunismo de ocasião. Mostra que não tem propósito, não tem ideias, não tem programa, é o poder pelo poder. E o poder pelo poder eu acho que é pernicioso, é ruim para a sociedade. Candidato, no caso, eu estou disputando um pleito majoritário. Então, eu acredito que a disputa é dura, tá? Nós temos ali um adversário poderoso que está com o governo do Estado, que está com toda uma máquina por trás dele, que faz uma campanha de desinformação, de adjetivação. O programa do meu candidato, do meu opositor Carlos Eduardo, é 50% falando mal de mim. Acho que ele está perdendo um tempo extraordinário ao invés de apresentar propostas e alguma solução para os problemas que o Estado tem. Eu, por exemplo, gostaria de falar sobre isso, quando eu for permitido falar aqui, o que é que eu pretendo fazer como senador da República. Eu acho que isso interessa muito ao nosso eleitor e a quem está nos ouvindo aqui nessa sabatina. Antes, então, de perguntar sobre intenções de trabalho como senador, se eventualmente eleito, eu queria voltar a um ponto que o senhor levantou, que é sobre narrativas. O senhor falou sobre narrativas e eu queria que o senhor pudesse, inclusive, avaliar qual é a sua participação no alcance que as narrativas têm. Porque, por exemplo, eu cubro política desde 2010. Eu cobri a atuação do deputado federal Rafael Mota, do ex-prefeito de Natal, e eu me lembro que tinha uma época em que a porta da prefeitura era cheia de servidores, protestando contra o então prefeito da capital. E ele enverga um discurso de que o senhor é contra o trabalhador, e eu me recordo de várias situações em que os trabalhadores protestavam contra ele, e a impressão que dá é que o senhor deixa essa pecha ser colada no senhor sem reagir. Em que medida a sua espécie de ficar parado não contribuiu para que essas narrativas fossem, né, longe? Talvez você tenha razão, Denato. A gente tem que fazer talvez uma autocrítica, né, e olhar para dentro da gente mesmo para saber o que foi que aconteceu, né? O fato é que com a reforma trabalhista de 2017, duas acusações foram feitas na época. A primeira de que haveria destruição de empregos. Então, em relação à primeira, se você pegar o marco temporal, que é novembro de 2017, e recuar 5 anos no tempo para trás, com a lei antiga, né, com aquele governo antigo do PT, menos 1 milhão de postos de trabalho. CAGED e BGE. Quem quiser, pesquise. De novembro para frente, 5 milhões de postos de trabalho novos, saldo positivo. Então, a questão da destruição de emprego está destruída, né, pelos dados, que eu, evidentemente, esperei que, como o tempo é o senhor da razão, as pessoas começassem a cair em si e perceber. A segunda acusação que me é feita é de que nós destruímos direitos. Todos os direitos do trabalhador, sem exceção nenhum deles, e esse debate eu fiz com os grandes especialistas do país, não com as pessoas que sequer sabem do que estão falando, que para lacrar ficam repetindo palavras de ordem, né, com juízes do Tribunal do Trabalho, com ministros do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior do Trabalho, com pesquisadores das universidades mais importantes do país. Os direitos do trabalhador todos estão na Constituição brasileira, o artigo 7º da Constituição, 34 incisos. Então, todo mundo tem ainda, continua com as férias, 13º, fundo de garantia, dia de semanal remunerado, horas extraordinárias, todos os direitos estão assegurados. Então,
Isso é uma outra mentira descarada. Perdi o direito. Qual o direito? Me diga um direito que você perdeu. Deixa eu perguntar uma coisa. Inclusive, perdão, eu trouxe aqui o dado de uma pesquisa que indicava que até mesmo as ações judiciais que deixaram de ser colocadas por questão de litigância de má-fé contribuíram para a geração de emprego. 1.700.000 empregos E novos. apesar disso... De acordo com a própria USP, que é uma faculdade eminentemente de esquerda. Agora, uma coisa importante, por que essa briga contra mim? Porque eu retirei o imposto sindical obrigatório, um dia de trabalho do trabalhador que era dado coercitivamente, obrigatoriamente, por 17 mil sindicatos que existem no país. Uma bagatela de 4,7 bilhões de reais por ano. Financiava politicamente. Baixou para 100 milhões, né? Porque eu não impedi que a pessoa contribuísse para o seu sindicato, eu tornei isso opcional. Em relação a Carlos Eduardo é uma pessoa que no primeiro dia do seu segundo governo demitiu 250 pais de família da Urbana, sem negociar, sem conversar. Ele agrediu os sindicalistas, né? Ele não conversava com os dirigentes sindicais, né? Ele passou anos sem dar aumento salarial, ele passou anos atrasando o salário de funcionários. Aí hoje, por conveniência, por oportunismo, né? Por estar hoje dentro do espectro político que me repudia, porque entende o meu tamanho, porque sabe que eu não faço a discussão, apenas uma discussão de narrativas, eu vou discutir mérito. Né? Eu participei de todos os grandes momentos que aconteceram no país nos últimos 10 anos, as grandes discussões eu estive nelas. O senhor começa a gritar e não quer argumentos. Candidato, a gente tem 11 minutos e a gente gostaria de entrar no que o senhor, falou, por favor. O que é que o senhor, eleito senador da República, quais são suas metas, quais são seus objetivos, quais são suas prioridades no Senado Federal? Bom, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que tem dois vetores que eu acho extremamente importantes. O primeiro é uma pauta que as pessoas até têm dificuldade de falar a respeito dela, mas é uma pauta de valores. Tá? Então, nós defendemos os valores que eu recebi dos meus pais e quero passar para os meus filhos. Valores, por exemplo, que dizem respeito à liberdade. Liberdade de você fazer a sua escolha. No campo religioso, no campo político, no campo sexual, no campo da crítica, aonde você estiver. A liberdade de você decidir o que você quer ser, desde que essa ação sua não prejudique o direito da outra pessoa. E falo isso porque hoje no Brasil nós estamos vendo uma espécie de inversão de papéis. Quem está prendendo deputados por delito de opinião não é o executivo, é o judiciário. Quem está desmonetizando páginas de blogs na internet não é o executivo, é o judiciário. Quem está abrindo processos de ofício, como na época da Inquisição de Torquemada, né, e é parte do processo, e designa a autoridade policial e esconde o acesso aos autos dos indiciados, não é o executivo, é o judiciário. Então nós precisamos, dentro do Senado da República, ter uma posição muito clara, né, para que cada um fique no seu lugar, ou cada um no seu quadrado. Se o senhor for senador, então o senhor se compromete a atuar nesse... Porque, em tese, né? Em tese não, o Senado é o contrapeso do STF. Nós vamos exercer o nosso papel como senador, Dinarte, de fazer com que a Constituição seja cumprida. Isso não significa embate, não significa nenhum processo de virulência, significa colocar cada um no seu lugar. O legislativo cabe legislar, o judiciário cabe dirimir as querelas naturais da sociedade, é um direito do judiciário, e interpretar a Constituição na hora em que houver alguma dificuldade de interpretação, e cabe ao executivo, cumprindo a vontade da população que o elegeu, que elegeu o executivo, executar a sua política pública, que é majoritária. Esse é o processo da democracia. Nós não queremos aqui o embate, nós queremos que o equilíbrio entre os poderes, a independência entre os poderes seja restabelecida pelo bem da democracia. Então, essa é a primeira ação que nós faremos como senador e de forma permanente, defesa da liberdade. A segunda ação